Vamos lá. As agressões e os homicídios contra as mulheres cresceram no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz. De janeiro a junho de 2020, foram 196 homicídios e feminicídios, que é quando a vítima é morta, olha isso, gente, por ser mulher, contra 201 no mesmo período deste ano, uma alta de 2,6%. Já o número de agressões subiu de 24.069 para 25.366, 5,4% a mais. Bom, para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo, recebo aqui em nossos estúdios, no programa Lespe Cidadania, a jurista Jaqueline Valles. Está aqui a Jaqueline, nos nossos estúdios aqui. Como vai? Bem, prazer em recebê-la aqui. E tenho também ao lado dela a Nazaré Batista Braga, que é bacharel em Direito. Tudo bem, Nazaré? Tudo bem. Graças a Deus. E muito bem, né? Estou vendo que vocês duas estão ótimas também. Sim, né? estamos presencial, isso que importa, né? Mas olha aí, tá vendo? Que bom. É maravilha. E por que, me respondam vocês, ainda essa violência crescente contra a mulher? Por que isso? Sérgio, é uma pandemia da violência, vamos falar assim. Tá. Essa violência contra a mulher é uma situação extremamente grave, extremamente difícil de controlar, porque ao mesmo tempo que as pessoas elas são violentadas, ainda tem aquele preconceito de dizer eu estou sendo violentado, eu fui violentada. E a gente sempre conversa, eu e a Nazaré sempre conversamos com relação ao seguinte: quanto mais publicidade, quanto mais esses bate-papos, quanto mais conscientização das pessoas, é mais fácil de limitar, de pegar o criminoso, de conseguir, de alguma maneira, reduzir esses números. Essa questão de conscientização é muito bom você ter lembrado agora, já no começo do programa, que eu vou falar aqui de dois projetos de lei de autoria do deputado Márcio Nakashima, que versam exatamente sobre a conscientização. Joia. Né? Dessa questão da violência contra a mulher, né, Nazaré? Que, infelizmente, nos dias de hoje ainda é grande. Eu antes do programa, comentei com vocês, né, de 40, 50 anos atrás, mas ainda persiste isso, gente. E crescendo esse número. Tudo bem que a gente viveu uma pandemia agora, né? E está vivendo ainda, ela não terminou. Mas o começo dessa pandemia, eu acabei de ler os números agora aqui, a pandemia, ela cresceu. Aliás, eu quero até saber da Nazaré isso. Como é que você viu, né, esse crescimento na pandemia? Essa pandemia foi bem pior, né? As mulheres, como elas ficavam presas, eu acho, com o seu agressor, ou até mesmo ele não agredia ela e depois da pandemia ele começou a agredi-la, eu acho que piorou muito, muito, foi bem pior. Elas relatavam coisas absurdas. Você fala do confinamento, né? Sim, o confinamento. É claro, você está ali num confinamento, mas não é para isso. Não justifica. Sim. Né? A verdade é essa, não justifica violência nenhuma contra ninguém. Tem também crescido aí a violência contra idosos. A gente está falando de violência contra a mulher, mas a violência, no geral, ela tem crescido. Né? E isso não aconteceu só na pandemia, não. Antes da pandemia, eu tenho dados aqui, em 2018 para 2019, né? Foi o começo, até antes de começar a pandemia, a violência já vinha crescendo bastante. Não é, Nazaré? Cada dia pior. Aí, e vocês recebem, como é que vocês veem isso? Vocês recebem muita denúncia de violência contra a mulher, a violência doméstica, né? Sim. Às vezes, elas não querem nem denunciar. Elas têm medo daquilo. Elas, às vezes, querem só desabafar. Elas querem saber se aquilo acontece com você também. Ah, é? É. Elas conversam para saber se não é só elas que estão passando por isso. Na cabeça da vítima, só ela que está passando por aquilo. Ou ela coloca, ou o agressor coloca na cabeça dela que ela é culpa dela, que ela tem aquele problema, aquele defeito e acaba sendo a vítima. E é muito ruim isso. E ela não desabafa para ninguém. Por sociedade, cultura, qualquer outra coisa. Não, Jaqueline, ela ainda que é culpada disso. Mas gente. a Nazaré tem toda a razão, porque quando elas chegam lá no escritório, eu sou advogada, elas chegam para pedir ajuda. Como é que ela faz? E sempre tem aquele toque: não, doutora, mas sabe o que é? Ele não é assim. Eu acabei irritando ele. Quer dizer, ainda tenta defender. Sim, lógico. Eu acabei, de alguma maneira, eu acho que se a senhora conversar com ele, pode ser que, sei lá, a gente se entenda e ele perceba que eu não gostei.
mas eu também vou tentar maneirar. Até você se conscientizá-la que ela é a vítima, que não há esse negócio de violência. Se você não está bem com seu parceiro, você procura outros meios de se separar dele. Não precisa. Se você não está bem com você, se você não está bem com a sociedade em si, você faça qualquer outra coisa, tratamento, qualquer coisa, mas não precisa, em cima do seu parceiro, primeiro anulá-la como uma pessoa. E você anula, a Nazaré sabe disso, existe o quê? Antes da violência psíquica, antes da violência física, nós temos a psíquica. Aquela violência psíquica é muito terrível, Sérgio, porque ele vai, o agressor, e quando eu falo o agressor, por favor, não entenda só o homem, tá? A violência porque nós temos violências. O agressor, ele vai minando a autoconfiança, minando aquela pessoa, de uma maneira que ela não consegue enxergar outro ser, a não ser o próprio agressor. E aí a coisa é difícil. Aí é coisa que a gente queria saber, né? Como é que começa isso? Como é que começa a agressão? Quer dizer, como você acabou de falar, né? A psicológica, ela começa primeiro Sim. a agressão psicológica. Sim. E depois vai indo, a pessoa vai tirando... Sim, ela vai tirando qualquer... Minando, né? Ela vai minando, porque ela fala que você é uma porcaria, que você não presta pra nada, que você não... Quem vai te aguentar? Só eu estou na sua vida, só eu vou ficar com você. E aí essa pessoa domina de uma tal maneira que ela fica à mercê de qualquer coisa, inclusive da violência física, inclusive de separar dos amigos, separar da família, porque esse é um ganho. A Nazaré deve ter muitos casos desses. Essa é uma situação que a pessoa o agressor coloca a pessoa numa ilha. Para quê? Para poder ter o domínio total. É meio patológico? É. Mas, por incrível que pareça, Sérgio, o modus operandi, a maneira como ele faz, é muito igual. São todos iguais. Muito todos igual. Iguais. Tanto é que nós temos a cartilha, né? Uhum. Tem uma cartilha no judiciário que tem a fase da agressão, fase do reencontro, fase do perdão, fase do namoro, fase do amor, fase do perdão, fase da agressão. É uma cartilha, é um círculo. Mas como é que é essa cartilha? É uma cartilha vocês têm? É uma cartilha. Depois eu vou até disponibilizar para você. Olha, uma cartilha, muito você não interessante. trouxe contigo? Não trouxe. É feito no Juizado da Infância, na Casa da Mulher Brasileira. Casa da Mulher Brasileira, hoje em dia, é muito utilizada essa cartilha. E tá lá. E o sinal verde, amarelo, falando assim, ó. Ele gritou. Aliás, é até bom saber quais são os órgãos que representam, no Pode caso, falar, a mulher. Você estava falando agora da Casa da Mulher Brasileira. Eu nem sabia. A Casa da Mulher Brasileira, ela tem todo assistente social, juiz, polícia civil, guarda metropolitano, que está ali para ajudar aquelas mulheres. Elas chegam, passam por uma triagem, contam o que acontece, de lá ela é encaminhada para outros órgãos que tem lá dentro da Casa da Mulher Brasileira. E aí eles dão continuidade. As mulheres tem abrigo para as mulheres lá. Isso é bem Sim, mas aí a parte jurídica. Sim, também tem. Funciona dentro da casa? Porque elas não podem sair, né? Ao momento que elas chegam lá, elas não podem sair para não ter que... Elas são acolhidas. Exato. Para não poder o agressor fazer alguma coisa pior com elas. Porque tem a perseguição, né? Tem. Ela entra lá e esses setores que a Nazaré falou é muito interessante, porque, por exemplo, o psicólogo já leva uma entrevista, se vê realmente que a violência é verídica, né? Vamos colocar isso também, porque às vezes não tem. Já encaminha para o delegado já faz uma representação para o juiz, que pode não estar lá no local, mas está no fórum mais próximo. Sim. E a comunicação é super rápida, o Ministério Público, do juiz, e vem a protetiva. Ela já sai lá com a protetiva e a orientação do botão do pânico. São assuntos que a gente vai conversar aqui durante o programa. Mas não tenha dúvidas. Essa medida protetiva, né, a gente fica assim, claro, muitas vezes a pessoa também tem vários motivos e várias razões para não denunciar. Sim. Uma delas, vocês comentaram aqui, né? A mulher fica ali, ela é tão oprimida, né? Ela é tão que ela se acha mesmo... Tudo aquilo. E ainda defende, muitas vezes defende o agressor, né? E merecedora de tudo aquilo. Quer dizer que elas ficam procurando achar o motivo? Olha, doutora, mas ele não era assim, começa a contar... Todas né? fazem isso. Todas. Ou acha que é a única coisa, ela é a única pessoa que acontece aquilo. E ela tem vergonha daquilo. E, Sérgio, o interessante falar é que
não tem classe. O agressor, ele não tem... Eu acho, a minha opinião, que a classe média, eu acho que é bem pior do que classe... Porque muita gente fala assim, isso acontece, né, na classe baixa. Não, então, olha, eu já vi coisas assim de te arrepiar. Não só classe média, não. Eu digo de classe média alta, inclusive. Que a publicidade é maior na classe baixa. É verdade. Porque o vizinho mora mais perto, a comunidade... A mãe, aí um grita, chega a polícia. Até mesmo na comunidade, que tem alguém da comunidade que está ajudando. Que está atento. Ali. E a pessoa que é de classe média alta, ela vai conversar com quem? Ela vai desabafar para quem que vai ouvir ela? É complicado. Tem isso também. Não, vocês viram há pouco tempo aí na televisão, né? O quê? Aquele caso do cara que jogou o carro em cima da mulher com os filhos dentro. Sim. Gente, não... absurdo. Olha, Deus me livre. O que ele queria? Matar. Sim, mas até com os filhos dentro do carro, ou seja... Não está... Não respeitou. Não, já tinha que respeitar. Eu não tinha nem que ter feito uma coisa absurda desse. Respeita. Mas nenhum respeita. Nenhum respeita. Com os filhos dentro do carro também, além de tudo. Sim. É claro, não tem que fazer nem com, nem sem. Mas isso ele não não existe, está pensando nisso, ele não está pensando nisso, ele só está pensando na morte. Dele, não, e a agressividade. Ele jogou o carro com tudo. Mate, morre quem estiver lá dentro, não estou nem aí, eu vou criar meu objetivo, que é matá-la. Verdade. Difícil, né? Bem difícil, bem difícil. É complicada essa situação. Bem complicado, bem complicado. Agora, a questão toda da denúncia, né, que a gente vai falar agora, Sim. Né, da medida protetiva. Eu não sei, a pergunta que eu faço a vocês, eu sei que tem a medida protetiva, ela é uma segurança, não deixa de ser para a mulher, mas será que só Não. a medida protetiva adianta? Não. Não. Eu acho que maior é a conscientização dela mesma, porque não existe... Tudo bem, eu estou há, 27 anos na área criminal. Quando um cidadão coloca na cabeça que vai matar alguém, é difícil você impedir. É difícil. Porque não tem como também colocar o Estado responsável por toda a segurança dela. Porque isso não existe, essa é uma utopia. Você imaginar que uma medida protetiva, a partir do momento que ela tem um reconhecimento da justiça, que ela é uma pessoa vulnerável, que ela precisa de proteção, precisa que aquele cidadão esteja distante dela, daí para frente, o que acontecer é falha do Estado. Não dá também, não dá. É uma situação muito delicada que essas medidas, entre outras, a protetiva, nós temos o quê? Nós temos um ponto a se cuidar. Mas não dá para falar, agora eu estou bem. Não. Mas sabe por quê, doutora? Eu ouço muito, viu, Nazaré também, doutora Nazaré, as pessoas falarem, né, principalmente em reportagens, olha, viu, se tivesse com a medida protetiva, talvez não teria acontecido isso. Pode ser. Mas também pode não ser. Pode não ser. Não é isso? Difícil. É difícil. Porque mesmo com medida protetiva... Mesmo com medida protetiva, as pessoas vão lá e matam. E aí vão presas. Mas você não consegue ter uma situação tão prévia. Você também não pode chegar... Tá, pode ser que seja, vamos falar uma palavra, pode ser que seja mais uma intimidação, vamos dizer assim. Sim. Pode ser que venha acontecer isso, a questão da intimidação, de intimidar o agressor. Eu acredito que resolva muitas violências, muitas, mas não totaliza. Não deixa a pessoa completamente livre de uma violência. Mas ajuda muito, ajuda muito. Antigamente, eu sou da época de antes da mulher... Antes da violência doméstica. Da lei da Maria da Penha. Imagina, eu advogava e o que a gente fazia? Ia com a vítima lá com muito dificuldade e o delegado chegava e falava, doutora, manda ela ir para casa da mãe. Não, peraí, falavam dessa maneira? Mas coitada. Manda para casa da mãe que... doutora, manda ela ficar na casa da mãe porque a gente não pode prender, ele não está em flagrante. Sabe? Então, a dificuldade... Porque o agressor, aí ele vai lá e mata ela, mata a mãe, como já aconteceu. Sim, mata quem estiver na frente. Não é? Sim. Nós tivemos um caso agora, eu vi na televisão, numa reportagem, do empresário, Sim, você viu que matou, depois se matou, tudo bem que ele se matou, mas ele matou a mulher, a família. matou a sogra, matou os filhos. E depois se matou. É uma tragédia. Então, não dá para... mas isso... leva para casa da mãe. Mas isso é o que ele tinha na mão. Ele
não tinha uma Maria da Penha, não tinha um botão do pano, não tinha nada disso, entendeu? Ele falava assim, doutora, o que eu posso fazer? Vamos fazer, manda chamar. Na época também não tinha nada disso. Não tinha. Lei, É isso que eu estou falando. Na época que eu advogava antes da Maria da Penha, era muito pior do que agora. Muito pior. Tá, até bom saber falar da Lei Maria da Penha. Além da agressão física, o que mais a Lei Maria da Penha ela contempla? A gente estava falando até na questão que agora também a agressão psicológica, né? Psicológica, Não é patrimonial. isso? Patrimonial também. Patrimonial, a fraude, a sexual. Lembra, né? Sexual. A violência sexual é muito difícil. Nossa. Porque a mulher fica... Na verdade, deve ter exemplos vários que devem estar com ela, falarem com ela. Porque a mulher fica naquela situação, como é que eu vou provar que eu fui violentada sexualmente se eu sou casada com ele? É. É difícil, né? É Nossa, difícil. aí É difícil. E acontece muito, não é questão de ser casada. Muito. Eu sou casado, Mas dá o direito Eu sou casada, do mas eu não homem, da quero, mas eu pessoa não quero fazer ter relações sexuais. uma atrocidade como essa. Ou senão, porque eu não sou prevê uma casada, atrocidade. sou companheira, não sei, eu não quero ter relações sexuais. Claro, você tem o direito. E o crime, o tipo penal é muito grande, sem consentimento. A partir do momento que tem um ato sexual sem consentimento, é crime. Aí você chega na delegacia, a mulher chega na delegacia, olha, sabe o que acontece? Eu não quis ter relações com ele. É bem difícil para ela. Porque você está casada. Na hora vem. Quer dizer, na cabeça, né, da pessoa, eu não sei, na mente deve falar, porque está casada, então eu sou o quê? Seu dono? Sim. É isso? Na cabeça de quem está ouvindo. Porque muitas vezes o próprio agressor sabe da lei melhor que a gente. Sim. Ele está ali, ele está muito esperto da lei. Ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, ele sabe que está errado. O cara, o sujeito da procura saber da lei para poder agredir a... Meu Deus do céu. Sim. É um absurdo, gente. Sim. Olha, nós temos 2 projetos, como eu falei no começo do programa, né, de autoria do deputado Márcio Nakashima, que promove, no caso aí, os cuidados com as vítimas de violência e a sua prevenção. Eu quero que vocês falem da importância, as duas, né, desse projeto. Dos projetos, o primeiro, ele cria, no caso, o auxílio aluguel às mulheres vítimas, né, da violência doméstica. E o outro, ele lança a campanha, tá vendo? E conscientização, que é muito importante também, né, de prevenção à violência doméstica na rede estadual de ensino. Porque tudo se fala, minha avó sempre também dizia um outro ditado, são dos pequenos que se fazem os grandes, né? Então, desde as escolas. Isso é muito importante. Eu queria que vocês comentassem sobre esses 2 projetos de autoria do deputado Márcio Nakashima, que é aqui da nossa Casa de Leis. Sim, quer falar da residência? Seria bom, seria legal. Porque o projeto é suprir a deficiência financeira durante um tempo, dando a ela aluguel. Seria uma Isso é forma... muito interessante, né? Exatamente. Ele é muito importante. Eu já conheci mulheres, tem uma história que é assim, uma mulher, ela para sair do relacionamento abusivo, ela fingiu que ia estudar junto com a filha em colégio particular. Por quê? Mas era em colégio público, para poder juntar aquele dinheiro para fugir de casa. E ela fez isso. Ela foi para o Ceará, embora, fugida do marido. E ela tentou fazer isso porque ela não tinha outra opção. Então ela começou a sair com a filha. Com a filha. As duas falavam que estava estudando, né, particular, mas não era. Ela estava juntando aquele dinheiro para poder sair daquele relacionamento abusivo. E ela conseguiu. Quer dizer, ela estava trabalhando na realidade, juntando dinheiro para poder escapar da... trabalhando, ele não deixava, né? Ele só deixava ela estudar, fazer um curso e tal. Foi nisso que ela falava que estava para juntar o dinheiro para assumir. Então, eu acho que essa lei iria ajudar muitas mulheres para que elas pudessem, porque tem marido que não deixa. Não, mas a lei, inclusive, do deputado Nakashima, essa do aluguel, né? De criar aí o auxílio aluguel. Por quê? Porque as vítimas não podem voltar para casa mais. Não podem voltar para casa e a grande maioria são muito dependentes financeiramente. E como é que ela... Tudo bem, ela tem um amparo jurídico, o agressor não pode se aproximar. Ela tem um amparo do lado psicológico, ela tem ajuda, tá bom. Mas ela precisa morar. Ela precisa morar. Como ela vai morar onde?
Debaixo da ponte, não. Nós acabamos de falar que nem sempre essa medida protetiva ressalva a mulher da sua proteção. Tá, ela vai ter que ter algum local, ela não pode voltar para casa porque ele sabe da casa. Então, essa ajuda financeira para a locação é muito interessante mesmo, porque dá uma força maior para ela poder ir atrás dos seus direitos. Porque ela sabe que ela vai estar amparada durante um tempo, obviamente, mas vai estar amparada, não vai ficar somente com uma medida protetiva e uma sentença na mão de, olha, ele é o agressor. Ela tem como se locomover, ela tem aonde permanecer com seus filhos. Muito interessante mesmo. Também tem que ter filho, né? Se eu não me engano. Sim. Legal, muito legal. Filho, Muito bom. É uma medida. E o outro projeto dele, Sim. que é a conscientização. Esse é melhor ainda. Né? A prevenção e a conscientização. Sérgio, essa parte é muito interessante. Por quê? Porque eu acho que até a liberdade para as mães de... aquela criança que vê o filho bater, que vê o pai bater, que vê o tio bater, que vê o avô bater, seja lá que for, que vê uma violência em casa, quando ela aprende que aquilo lá não está certo, ela pode questionar. Ela vai falar assim, pô, não está certo. O que está acontecendo? Diferente do que nós temos hoje, ser o produto do meio. O que é o produto do meio? Fica, olha, eu vejo meu pai violentando, eu vejo meu tio batendo, meu avô batendo e é isso mesmo. E qual o problema de eu fazer isso amanhã? Porque quando crescer, cresce no meio. Qual o problema? Dessa violência, Sim, vendo o pai batendo na mãe, Agora, o tio batendo na tia, e esse projeto na mulher. impõe desde o ensino fundamental e o médio também, né? Também. Olha que interessante, muito dentro interessante. da escola, Muito. a gente está falando de escolas estaduais, né? Sim, mas depois acaba até dando... que seja escola estadual, que seja escola municipal, mas é uma situação que deve colocar, sim, por causa que quanto mais consciência, mais saber que aquilo lá não é certo, aquilo lá é errado, óbvio, tudo muito bom, muito bom. E quanto às questões de penas, assim, de penalidades, né? Isso não pode ser... essas penas não podem ser maiores em relação ao agressor, porque eu não sei, quem sabe de lei são vocês duas. Eu queria até saber disso, as penalidades, né? Como é que... em que pé que está isso? Até quando um agressor pode pegar uma pena máxima? Eu não sei como é que... Então, depende. A Maria da Penha não tem crime necessário, né? A Lei Maria da Penha, não existe o crime da Lei Maria da Penha. É tudo agravado em razão da violência doméstica. Então, é um homicídio agravado, é uma lesão corporal agravada, uma ameaça agravada. As penas, elas seguem o ritmo do Código Penal. Evidente, tem um acréscimo quando é uma violência doméstica, no meio familiar? Se todo mundo vai preso, não necessariamente. Porque, às vezes, a pena não convém a prisão. Mas temos o quê? Aquelas medidas que resguardam sem ser a prisão necessária. A medida de... isso eu estou falando no caso do homicídio. Sim, contra a penas mulher, altas. não só agressão. Aí, no caso, você estava falando de agressões, né? Sim, agressão, lesão corporal, agressão física, ameaça, tudo. Porque você tem um homicídio e tem o feminicídio. Temos. Que é uma brutalidade ainda maior, quer dizer, pelo fato de você ser mulher. O feminicídio, gente... De 12 a 30 anos. De 12 a 30. E 30 anos, as pessoas podem falar assim, mas só 30 anos. Não, 30 anos é uma diferença numas pessoas. 30 anos é uma diferença bem grande. Já retira aquela pessoa da sociedade durante um bom tempo. Mas tem a progressão, ele vai progredir, mas ele progride depois de muito tempo. Eu digo perpétuo. Perpétuo seria mas não tem, né? A gente não tem... Não, a Constituição não admite isso, não. Não, eu falo isso, mas gente, é um absurdo você... É um absurdo, é um absurdo. Cometer um crime desse, matar uma mulher, por simplesmente ela ser mulher, por ela existir. Sim. O feminicídio, né? Sim. Que há uma diferença entre o homicídio, né? O homicídio é matar qualquer pessoa. O feminicídio não é matar só mulher, Sérgio. O feminicídio é matar em razão de ela ser mulher. Mulher, eu sei o que eu quis dizer. Olha, eu desprezo o sexo feminino. Eu desprezo o sexo feminino, entendeu? Eu desprezo aquela pessoa porque ela é uma mulher. Não precisa ser marido e mulher, sim.
Ah, não precisa. Qualquer Não, pessoa. é isso que eu estou dizendo. sim, não, sim, preci- sim. não estou falando aí no caso de ser marido e mulher. Sim, Eu digo sim, do feminicídio só pelo fato da mulher, Ele desprezar dela desprezar dela ser o mulher. gênero mulher. Gente, É diferente, por exemplo, ele vai lá e discute com a chefe e mata a chefe. Isso não é feminicídio, a princípio não é a feminicídio. princípio não é. Não. Agora não, ele tem um ranço, ou ela tem um ranço contra a mulher e aí o dia a dia dele é piadinha contra a mulher, é insulto contra a mulher, menospreza, a Dona Maria vai pro quintal, vai pra... Sabe, aquela situação. Se você consegue provar isso, e você consegue provar que há violências realmente reiteradas, ela vai... É aí feminicídio. Que a mulher sempre fala, a mulher dirige mal, Sim. mulher não precisa trabalhar, mulher faz isso, olha, a mulher tem que ir para casa, vai lavar roupa. Isso é... Isso é um preconceito contra o gênero mulher. Se ele acaba indo ao excesso de matá-la, nós vamos ter o feminicídio. A gente vai continuar falando sobre isso depois do intervalo, tá bom? Vamos ao intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta com a LESP Cidadania. Eu conversando aqui sobre violência doméstica com as duas doutoras aqui. Aliás, para saber até por quê, é uma coisa que eu tenho curiosidade, viu, doutora? O quê? Doutoras, a questão da agressão, do agressor, né? Ele agredindo a vítima e a vítima... Aí vocês vão falar dos motivos, eu sei que é um questionamento que, né, é ruim a gente até questionar, mas é bom lembrar disso também. Porque muitas vezes a vítima volta para o agressor, não é? Volta. Violência é uma doença. É onde eu queria chegar. O que é a violência? Eu Você acha que entendo você é uma que doença? violência é uma doença em que ambos estão doentes, tanto o agressor quanto a vítima. Essa doença tem que ser tratada, não é somente rapidamente separar o agressor da vítima. Trata-se ambos, principalmente a vítima. Porque a tendência que ela tem, a Nazaré pode confirmar comigo pela experiência que ela tem com o contato nesse ativismo que ela tem. A experiência que ela, às vezes, se ela passa com um agressor, ela sai daquele agressor e tem um relacionamento com outro agressor, outra pessoa agressora. Nossa. É uma pessoa doente. Ô Nazaré, é como se fosse procurar? Seria isso? Quer dizer, ela tem... Não, eu não estou dizendo que é isso, mas eu não sei se na cabeça da pessoa ela pensaria dessa maneira. Quer dizer, ela já teve um agressor e de repente ela sai daquele e acaba se envolvendo de novo com um outro agressor. Ela Mas talvez fala... você pode não saber, né? Você não sabe. Também, Também saber. Ela até chega a falar que tem um dedo podre, mas eu acredito que não. Eu acredito que seja uma doença que tem que ser tratada e pela carência da mulher. Por ela achar que aquilo é normal, por ela achar que aquilo é uma coisa normal e que a culpa é dela, mas que com o outro vai ser diferente. Você já viu muito isso, então? Muito, muito. Que tem mulheres que ficam naquele relacionamento abusivo e depois é a mesma história, como a gente tinha dito no começo. Os agressores, eles têm os mesmos perfis, eles são iguaizinhos uns aos outros. Quando elas me falam alguma coisa, é assim, 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 eu já falo, olha, vai acontecer isso, isso e isso, porque é igual, tá certo, é como se fosse um círculo. É um ciclo, né? E aquilo vai acontecendo exato com as outras também. Então é bem complicado. Agora, tá, a gente estava falando no primeiro bloco aqui das medidas protetivas. Além delas, o que a mulher pode fazer? O que a pessoa, né, a pessoa agredida, ela pode ainda... Além fazer? da vida, o que ela pode, autoridade como ela pode se policial, proteger? ela pode se proteger numa situação de tentar procurar os familiares, não ter vergonha, procurar os amigos, procurar as amigas. Desabafar, falar pedir sobre. Aliás, ajuda. o que se ouve muito até na própria, na questão da denúncia, né? Sim. Quando se vai fazer, por que você não fez um boletim? Porque ela tinha vergonha. Porque tinha vergonha. A pessoa, a mulher acaba sendo... Mas eu não a culpo, porque realmente... Não, é difícil. Né? Mas você tem que ter coragem, tem que largar essa vergonha e denunciar. Mas, Sérgio, é que o agressor, ele não é uma pessoa agressiva na rua, que ele sai brigando no trânsito, não.
O agressor, ele só é violento com a esposa. Olha, tá que ou nem- com a... Não é assim. Então, o que vai acontecer? É o chamado lobo em pele de cordeiro. Exatamente. Acima Então, de qualquer suspeita. quando ele vai contar, quando ela vai contar para os familiares que, olha, está acontecendo, que ela começa a falar, olha, mãe, aconteceu isso, ela vai falar para uma amiga, mas imagina, ele é uma pessoa tão boa. E ali, aquela pessoa que ela contou já vai ficar contra ela e a favor da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não enxerga ele assim. Só quem sabe, quem está passando, é a própria vítima. É muito mais além do que a gente imagina. Nossa, Infelizmente. tá vendo? Porque o agressor, ele não vem com uma plaquinha, eu agrido minha mulher, entendeu? Muito pelo contrário. Muito pelo Socialmente, ele é muito bem quisto, até para ter essa proteção Quer dizer, você social. jamais imaginaria que aquela Eu acho pessoa... que não, a primeira é situação foi assim, agressiva ou é- ah, mas será que não foi uma briguinha à toa? Isso vai passar. Ah, mas poxa vida, ressalta, você tem um casamento tão bom. As minhas clientes falam isso. Doutora, cada vez que eu chegava para minha mãe, para filha, olha, não. Ele é o genro maravilhoso, eu tenho ele como meu Imagina, ele filho. estava nervoso. Você sabe que a condição dele na empresa é muito alta. Ele é muito nervoso. Tenta acalmá-lo. A posição da mulher tem que acalmar o marido. Há esse ranço, infelizmente masculino, de a mulher tem que tolerar, a mulher tem que acalmar o seu homem para que ele não saia de si e bata nela. Infelizmente, é uma situação bem fora dos anos 2022, mas isso a gente ouve. E eu ouço no meu escritório pessoas de alto grau financeiro, classes altas, falando, doutora, desculpa, mas a senhora nunca mais vai me ver, porque tudo que eu falei aqui, eu não vou repetir mais para ninguém. E vai embora. E eu nunca mais vejo a pessoa mesmo, eu vejo. E finge que eu não vejo na rua, se eu encontrar. Porque ela não quer, ela se arrepende. Porque imagina, quando eu falo para ela, olha, você vai ter que ir na delegacia, você vai comigo na Casa da Mulher Brasileira, você vai fazer lesão corporal. Imagina. Ela se recusa, diz, Imagina, não vou. imagina. Primeiro, com a exposição, a cada momento ela vai ter que expor a violência dela e a dor dela. E segundo, como é que isso vai terminar? Depois de toda a exposição, as pessoas vão voltar contra ela. Óbvio que vai ter gente falando, ah, imagina que bobagem, quando eu te viu, imagina que ele faria isso. Ah, ela tá com história para poder se separar. Então, É muito fácil, não é em você, a né? pós-agressão é muito difícil, Sérgio. A pós-agressão é muito difícil. Uma coisa é a agressão, depois é a pós-agressão, que é você viver tudo aquilo e justificar que você não quer mais viver aquilo. Isso elas têm muita dificuldade, muita dificuldade. É o Quer dizer, depois. elas acabam, né, Nazaré, também sendo vítimas de outros tipos de agressões. Sim, Não é agressão só. Depois ela passa ainda a ser agredida Sim. também, né? Que são essas desconfianças. Sim. É o né, da julgamento pessoa. social. Não, peraí, Julgamento mas ele social. é um cara... Não é isso? É o julgamento social. Sim. É um julgamento social, exatamente. Então, Sim, a sim. mulher vai denunciar, ela vai fazer todo esse processo para depois ela passar por tudo de novo, por outras pessoas. Então, é isso que ela passa. É muito mais delicado. Ela, além de estar passando por tudo aquilo, aí ela tem que passar por outra etapa, que é sobre a sociedade, o que vão dizer, até mesmo os filhos. É bem complicado. Qual foi a situação assim, mais... como é que se diz? Eu não digo crítica, porque isso não dá nem para... Né? Mas uma situação mais pesada que você já viu em relação a essas violências. O que mais te chocou? Você já viu alguma situação, teve alguma situação que Tem mais te chocou? muitas. Gente. É muitas. Deixa eu ver se eu lembro uma. A psicológica, né? Eu acho que essa eu acho que dói mais. Porque muitas né? vezes tem gente que fala assim, eu prefiro tomar um tapa, um murro, do que Uma palavra. uma Porque palavra ele às vezes entra. dói mais do que um soco, do que um murro. Tem muita gente que diz isso. Porque, Sérgio, o agressor, ele entra na tua mente, né? Ele entra dentro da mente da mulher e ele começa a julgar. E é o que eu te falei. Se for uma classe média alta, o que ele vai dizer? Ah, eu te dou tudo, olha a vida que você tem. Olha, eu te pago isso, eu te pago aquilo, você anda de carro, você tem isso, tem isso. Começa a mexer no psicológico dessa mulher. E é bem complicado. Mas tem muitas histórias assim, eu acho que todas são de arrepiar. Sérgio, Esse projeto do deputado, né, principalmente na questão do auxílio aluguel, né, para mulheres vítimas da violência sim. doméstica,
eu acho que eu acredito, eu não sei vocês é que vão me dizer, né? Sim. Até que ponto isso pode, né, ajudar, né, uma vítima. Muito. Eu tive uma cliente, acho que a Nazaré até sabe que eu comentei com ela. Ela tinha 4 filhos. Parturiente do último, vou ser muito breve, parturiente do último, com um filho com uma pequena idade, de 1 mês. E ela, todas a gravidez, todo o tempo, apanhando, durante 12 anos da vida dela, apanhando. E teve 4 filhos com o Teve mesmo. 4 filhos logo. Com o mesmo. Com o mesmo. Aí a pergunta se indagar, mas poxa vida, por que não separou? Ela tinha 8 registros na polícia, até que chegou um momento que ela sempre pedia, o policial passava lá, ele chegava, mas ela ainda está perturbada da cabeça, ela está perturbada da cabeça. Bom, em suma, o que ela faz? Ela mata o marido. Por que ela mata o marido? Porque chegou um momento de total estresse daquela violência, no qual ele falou, olha, quando ela ficar maiorzinha, apontou para uma filha, quando ela ficar maiorzinha, ela que vai me servir. E aí ela entra num parafuso, ela mata o marido, chama a polícia, fala, matei meu marido. É presa na hora, porque chama a polícia. E aí você fica imaginando, por que essa mulher não saiu? Por que teve que ter essa tragédia enorme? Se ela tivesse uma oportunidade financeira, se ela chegasse, olha, você quer sair dessa violência? Você pode ir para outro lugar, você vai... Se esse projeto nesse momento tivesse lá, ela pode ser que Já fosse nós uma teríamos... lei, né? Pode ser que nós teríamos uma pessoa viva. Depois ela foi inocentada pelo tribunal do júri e tudo. Mas foi um estresse, foi um estrago na família inteira. Um estrago. Porque aí... Um estrago. Ela virou uma Rebenta homicida. tudo, né? Ela virou uma homicida. Ele, uma pessoa morta. Mas O pai dos filhos dela. pai né? dos filhos dela. Ou seja, ela ficou... Quer Chamava dizer, a tudo polícia. isso que você quer dizer é que ela não saiu de casa, Não ela, saiu. ela suportou tudo isso Financeiramente. por causa da questão financeira. Sim, 4 filhos, sem profissão, pessoa extremamente humilde. Não tinha para onde Não, ir. era ele que sustentava a casa. E a todo momento ele falava, doutora, e agora com ele morto, como é que eu vou sustentar meus filhos? Olha aí, ainda teve isso. Né? Quer Quer entendeu? dizer, olha como é que a mulher, ela ainda se preocupou, Com os né, filhos. com isso, com os filhos, dizendo, e agora? Como e é agora? E agora? que eu vou sustentar meus filhos? Eu vou ficar presa, ela não ficou presa, ela foi inocentada, tribunal do júri, mas... Sim, mas mesmo assim, independentemente de ela terrível. ter sido presa ou não, ela não tinha como sustentar os Não, filhos. não tinha profissão, não tinha nada. Entendeu? Ela fazia crochê, pano para vender. Muito difícil. Por isso que a nossa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, tem feito vários projetos em relação Muito projetos bom. de lei, e que tem virado lei, né? Alguns projetos já viraram leis, aqui na casa exatamente para isso, para proteção contra a mulher, da violência contra a mulher. Sim. Como esse projeto do deputado. E ainda mais a conscientização, gente. Que isso é um princípio, para mim, desculpa, básico, de se conscientizar. Né? Sim. A prevenção. Mas a conscientização Porque é a o prevenção, ditado né? que diz como é que é melhor prevenir do que curar, né? Lógico, Pois não, é, mas olha. esses 2 Não é? projetos do Márcio, do deputado da Márcio, Cativa. extremamente necessários, importantes, é de um grau de importância muito bom para a sociedade. E sociedade, eu digo assim, todo mundo, não estou falando só a mulher agredida. Uma sociedade mais sadia, né? Imagina você chegar na escola e saber, olha, meu filho vai aprender que isso é errado, meu filho vai ter noção que não faz parte. Isso é muito bom, isso é muito bom. Como a gente estava falando agora, né? A criança ela cresce no seio familiar. Sim. Né? E os pais, se fala muito isso, né? Um ditado, eles são o espelho. Mas né? Né? Pro filho. É verdade, gente. É que você vai falar para a criança, ó, você não pode bater na sua mulher. Mas meu pai bateu na minha mãe. Ele batia na minha mãe, porque Na eu não vou... minha mãe, aquela que é um ser, né? Minha mãe apanhar, porque minha mulher não pode apanhar. Que diferença faz? Muita gente fala, e eu ouço muito isso, que quando se perde o respeito, né, num relacionamento, aí a coisa... Será que também... Porque eu acredito que vocês duas que estão acostumadas com isso, né, a ver sempre essas situações, vocês devem me dizer aqui, até para o nosso telespectador, se é só isso mesmo, é o respeito ou tem mais. Porque você fala, a pessoa convive muitas vezes com a outra por uma situação, ou seja, financeira, né? Sim. Dependência também psicológica, não é isso? Sim, às vezes... Então você fala, mas quando acaba o respeito, acaba tudo. Então, acabou isso, deveriam se separar.
Mas aí que eu entendo que o outro lado também está doente. Ela pode não ter respeito pelo parceiro, mas ela também não se enxerga. Ela não tem noção quem ela é. Ela não sabe como é que ela pode viver em outro local sem ser aquele relacionamento. É bem complicada essa situação familiar, né? E tem que ter muita atenção. A gente sempre brinca, né? A violência familiar é uma panela de pressão. Se você não acode rápido... Eu vi falando isso para os delegados. Doutor, hoje eu estou aqui com ela porque ela foi ameaçada. Amanhã eu vou vir com um cadáver, doutor, seja ela ou seja ele. Panela de pressão é a violência doméstica. A coisa fica lá até explodir. Então, a precaução, como você mesmo falou, precaução... A prevenção, a precaução. É muito necessário. Exatamente, como o projeto do Nakashima, né? Muito legal. É necessário isso, necessário, gente, é necessário. É dali que se começa, né? Se você prevenindo, aí você vai, né, como você falou, olha, doutor, o delegado, né? Isso é uma panela de pressão, uma hora vai explodir. Vai explodir. E você não vai ter por onde correr, mas pronto, morreu, matou, tá vendo? Uma consciência... Ele sabia que ia chegar a isso. Mas a ideia dele foi muito perspicaz, muito boa. Sérgio, sobre eu acho que uma educação na escola, né? Sabe quando que eu vim descobrir o que era violência doméstica? Na faculdade de Direito. Eu não sabia o que era violência doméstica. Eu vim saber o que era no curso de Direito, na faculdade de Direito, porque eu nunca tinha ouvido falar, a gente via na televisão, mas não exato, que aquilo é violência. O que é a violência, por onde começa, e a gente aprende. E daí foi até então onde eu comecei a me apaixonar pela história e querer saber a história de outras mulheres. Por outro lado, até que bom, porque ela cresceu, né, muito bem. Muito. Na sua família, porque você não sabia nem o que era a violência doméstica, você está vendo? Verdade. Interessante, né? Então, quando você tem isso dentro de casa, esse espelho, quando você vê, você reproduz, né? A criança tem que começar desde pequeno. Por isso que o projeto do deputado, né, de conscientização, né, da violência contra a mulher, começar nas escolas. E que vá para as escolas particulares também, que eu acho que também é muito importante. Certeza. Porque assim, mesmo que você não passe, é o que a gente tinha comentado, mesmo que você não passe por isso, que é o meu caso, você vê outras histórias, você vê outras famílias e você pode explicar para aquela pessoa, olha, você está num relacionamento abusivo. E aí você já começa a explicar para outra pessoa o que é. Isso é muito bom. E o que as pessoas, doutoras, no relacionamento, elas podem... Eu não sei, se a gente fala, vamos fazer terapia, né, ou procuram... Aí são pessoas mais, né, não sei... Não, mas nós temos assistência social, em parte estadual, municipal, tem uma assistência boa, que as pessoas Mas podem... onde você começa a perceber isso, para procurar ajuda? Quando se diz... Eu digo em relação a vítima? Isso. Não, a vítima, eu digo o parceiro, né, o casal. Sim. Porque muitas vezes, eu estava falando aqui da questão do respeito, né? Mas muitas vezes são outras coisas que levam, né, o casal a ter esse tipo de atitude, ou ser violento um com o outro. Uma vez eu tive um cliente, Sérgio, muito interessante. Um rapaz chegou no meu escritório e falou o seguinte: doutora, eu sou um homem agressivo. Eu não sabia. Ele foi lá e disse que era agressivo? Ele foi lá e falou assim: eu sou um homem agressivo, eu não sabia. Eu me peguei brigando com minha mulher e prensando ela na parede ontem à noite. Eu não bati nela, mas eu prensei. E eu quero ajuda. Pô, que parado. Ele foi procurar ajuda. Olha muito importante. E ele falou assim, eu não quero isso para mim. E ele foi ao fórum, olha que interessante, ele falou assim, olha, durante... Aí ele depois virou notícia crime e tudo, que ele foi primeiro, mas depois ela também foi na delegacia separada. Ele tem um programa na justiça que você faz para homens agressores. Então é um convívio, é uma relação de conversa, e só faz isso após uma sentença. Ele não, ele foi antes. Olha, eu quero ir nesse lugar. E estava reunindo, fazendo aquelas reuniões, você perguntou, o que pode acontecer? As pessoas procurarem ajuda, entendeu? Ele foi humildemente falando, olha, eu sou um homem agressor, não quero ser. E começou a participar desses programas de prevenção à violência da mulher
sem mesmo ter sido sentenciado. E esses programas, eles são realizados para pessoas que já Sim, já são. Cometeram um ato cometeram o crime. de violência. Sim, Isso é um sim, caso sim. raro, né? Porque ele, Sim, foi um que caso bom raro. que ele fez isso. Mas para as mulheres, para que as mulheres possam conversar com as outras mulheres, que elas não desistam, que mesmo que elas conversem, que elas recebam um não, que elas vão passando aquilo, porque é muito importante. Primeiro que ela vai desabafar e que aquilo vai dar um alívio para ela, uma tranquilidade, mas que ela possa passar isso para frente, que ela possa, sei lá, confiar em alguém e possa desabafar isso, porque é muito delicado. Mas que não importa, ela fale, mesmo que ela receba uma palavra negativa, ela não desista, que ela continue falando. Que seja uma agressão psicológica, financeira, não importa, mas que ela não desista e que ela continue desabafando, porque é bem complicado. Sim. Só ela pode pedir ajuda. Só também. ela pode pedir Só ajuda. ela. Não adianta a mãe ir para a delegacia, não adianta a irmã, a cunhada, Amigos. os amigos, só ela pode pedir ajuda. Só ela pode dizer o não, o basta. É onde eu ia chegar. Só a pessoa. Só a pessoa. Só a pessoa. Chega a falar, não quero mais, Pode acabou. ter um amparo estatal, pode ter um amparo psicológico, pode ter um amparo familiar, mas se ela não falar basta, não adianta. Você pode dar aluguel, você pode dar ensino nas escolas, você pode dar medida protetiva, mas ela não falou basta. E ela não fala basta porque ela não quer. Muitas vezes ela não fala basta porque ela não consegue. Por isso que a conscientização que ela está doente, a conscientização que ela está precisando de ajuda é muito clara. E dessa conscientização ela consegue falar um basta depois. É. Então não é escolha, é isso que eu quero deixar bem claro. Não é que, você escolhe ficar assim, não. Você precisa se tratar para sair disso. Aí você consegue. Até porque vocês estão à frente da gente, ó. Longe, a gente perde longe. Em decisões, em tudo. Em batalhar tudo. Só não, eu não vou dizer fisicamente, claro. A gente está tratando exatamente a questão física, a agressão física. Mas como tem as outras agressões que a gente falou, psicológica, tudo. Sim. Mas vocês estão longe, na frente, olha. Infelizmente, não comparando com a questão física. Não é isso? Porque o homem tem muito mais força do que uma mulher. Sim, Isso a gente não tem o que... lógico. Né? E o que se quer evitar é exatamente isso. A agressão física, a agressão psicológica, né? Que também é um mal que às vezes é bem maior do que um tapa que seja, mas só que quando o agressor ele chega a esse ponto, ele agride de uma tal maneira, você vê denúncias aí, você vê as mulheres quando aparecem, né, na televisão, menina toda machucada, toda arrebentada de um jeito, você fala, como é que um ser humano foi capaz de fazer isso com o outro? E às vezes esse ser humano também é necessário ajudá-lo. Esse ser humano, ele fez o ato ruim. Não, esse exemplo que você deu agora aí foi uma coisa... Então, às vezes essa pessoa agressiva, ela precisa de muita ajuda, tanto quanto a vítima. Porque, óbvio, ele fez coisa errada, cometeu um crime, mas que ele cometeu um crime, ele precisa ser punido, óbvio, mas ele precisa ser ajudado. Aliás, eu queria até te perguntar, no caso dele, se você falou, não ouvi, ele foi punido? Ele teve... Não, depois viu que houve o quê? A gente mas chama aí de você lesões, percebe... lesões mútuas. De repente aí... saiu de si ali, você não tem... mas o que ele não se espantou. se acontecesse pelo menos, desculpa eu falar isso, mas com todos, se tivesse essa consciência, né? Sim, lógico, Seria uma outra... Mas a consciência dele situação. que é interessante você ver como o agressor também está precisando de ajuda. O agressor também precisa de uma Então atenção. você precisa trabalhar também Lógico. o agressor, não só a vítima. Não, senão ele vai entrar no outro ciclo, com outra pessoa. Como diz o ditado, a violência só muda de nome. Quando ela não é tratada. Só muda. A outra vai sofrer. A outra vai sofrer porque a outra também está acostumada com a violência. Como se diz, violência gera violência, mais violência ainda. Sim, fica naquela mutação de nome e um abraço, entendeu? É difícil. Olha, eu já vi casos assim, menina, impressionantes. Impressionante. Da pessoa chegar e falar assim, eu quero... E tem também situações, né, daquela pessoa, ela quer sair... Não consegue. E não consegue. Não só pela questão da dependência financeira, né, psicológica, mas tem alguma coisa ali, o cara, além do agressor, muitas vezes cercar a pessoa, como é o caso que a gente deu o exemplo desse que jogou o carro em cima, né, de não pensar nem nos filhos, gente.
Você já imaginou? Não pensar nos filhos também? É uma Claro, coisa- tinha que pensar na mulher, primeiramente. Isso vai todo mundo, Mas com lógico. os filhos dentro do carro, ele chega a um ponto de uma insanidade. Eu não sei, eu acho que é isso. Insanidade, Mas insanidade. A senhora pode me dizer mais. Insanidade, insanidade. Esse homem está perturbado psicologicamente e ele é um criminoso. Essa perturbação psicológica não tira a criminalidade dele, mas ele é um homem perturbado. Esse homem precisa ser tratado, não é somente trancafiá-lo. Porque ele vai sair de lá, e ele vai sair de lá, não pior ou melhor, mas ele vai sair de lá e vai voltar para a sociedade. Então, essas violências domésticas, elas precisam ser tratadas, porque é muito fácil começar novamente. Diferente do outro crime. Por exemplo, se o cara sequestra alguém e fica lá 20 anos em regime fechado, em semiaberto, seja o que for, quando ele sai, para ele começar a sequestrar novamente, é diferente. A violência doméstica não. É um crime que a reincidência é muito grande. Porque ele é afastado, ele não é tratado, ele só é afastado. Depois ele volta. E volta do jeito que ele entrou. Tão agressivo quanto, tão sem consciência quanto. Então, esse círculo de reincidência na violência doméstica, tanto das vítimas quanto no agressor, é muito difícil de você não enxergar. Você fala, ó, hoje ele está agredindo ela, amanhã ele vai agredir outra. Isso eu vejo no meu escritório, eu tenho agressores que mudam de parceiras e continuam agressores. Eu falo, meu amigo, você tem que se tratar. Você tem que se tratar. Ele falou, doutor, eu não gosto de fazer isso. Mas você tem que se tratar. Quer dizer, é dele, é da pessoa, né? A maioria das dele, vezes ele eles... tá Não, eu digo, está dentro dele, a Sim, doença. sim. É como se fosse um diabético. drogado. Não, um drogado, vamos dizer. Exato. O drogado leva preso. Eu fiz um programa aqui sobre isso. E a pessoa me falou exatamente, Sérgio, não adianta. Primeiro você tem que tratar o drogado. Sim. Não adianta você só prender o sujeito. Porque ele vai sair de lá, ele vai cumprir a pena, vai sair e vai continuar. Não, Sérgio, o detalhe é que ele não enxerga que aquilo é uma agressão. Não. Ele acha que aquilo não é uma agressão. Que ele está fazendo aquilo por amor, ou porque ele gosta, ou ciúmes, ou qualquer outra coisa, mas não por amor. Não porque aquilo é uma agressão, porque ele até olha outros casos e fala, gente, não acredito que esse cara fez isso. E ele faz a mesma coisa. Ele repudia o caso alheio. Ele repudia. E ele faz igual. Meu Deus. Olha, infelizmente a gente chegou ao fim do programa, ao final do programa. Obrigada. Eu quero muito agradecer a presença das Obrigada, duas. obrigada. Foi muito Obrigada. esclarecedor aqui Obrigada, hoje. gostei muito Esse daqui. assunto da violência contra a mulher, que não deveria existir de forma alguma. Mas infelizmente a gente vê isso aí, e isso precisa ser tratado. E como a senhora falou, no caso do agressor, isso é uma doença mesmo. Verdade. Não é? Agradeço, a Nazaré, a tua presença Obrigada. aqui. Obrigada. Doutora Jaqueline e doutora Nazaré. Muito Obrigado obrigada, pela Sérgio. participação no Muito programa. Obrigada, obrigada. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até lá.